Eu tenho certeza que você já está acostumado a chegar em casa, colocar seu aparelho celular para carregar, o seu tablet, mas no futuro vai ser assim, ó, você vai chegar em casa e vai colocar o seu carro para carregar. Você acha que isso é ficção científica? Que é um dia muito distante do que a gente vive hoje? É o que você vai ver hoje no Entretec, porque vamos falar de carros elétricos. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Jobs, especialista em tecnologia. Esse aqui é o Entretec, o quadro de tecnologia aqui do Entre Família. E hoje eu vim até aqui a cidade de Vinhedo, porque eu vou falar com o dono desse carro aqui, meu amigo Alexandre, como mais conhecido como ADG, né, da Hi-Torque. Tudo bem? Tudo bem, ADG? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Obrigado por receber a gente aqui na Hi-Torque. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre essa belezinha aqui, que é o carro elétrico, né? Carro totalmente elétrico, Jobs. E hoje em dia a gente pode dizer que um carro elétrico, ele pode substituir um carro a combustão? Esse ponto é bem interessante para a galera que está assistindo aí agora, porque no Brasil a gente tem o hábito de ter um veículo para atender tudo. É o carro coringa, ele tem que servir para viagem, ele tem que ser o carro que você vai para o trabalho, leva o filho para a escola e tudo mais. Se as pessoas começarem a entender o veículo na aplicação para o dia a dia dela, ele vai atender a maior parte da demanda. Sim. Porém, não é um carro que ainda a gente tem estrutura no Brasil para você pegar e fazer uma viagem para outros estados, por exemplo. O carro elétrico, eu digo que você tem que planejar o tipo de uso. Se você for utilizar mais urbano, ir para o trabalho, voltar, conhecer, legal. Agora, se for para um lugar desconhecido, corre o risco de você ir e não voltar. Nada, né? Mas esse quadro aqui, ó, é de tecnologia, eu sou muito curioso, eu tô louco para ver o motor desse carro aqui, o que tem aqui dentro dessa lataria. Você mostra para mim? Vou apresentar agora para vocês. É isso. ADG, eu conheço de tecnologia, de peças de computador, por isso que eu pedi para você abrir aqui, porque você é conhecedor de todas essas peças aqui do carro. Eu já noto que ele é bem diferente aqui dentro, né? Sinto falta de um motor central aqui, de um carro convencional. Isso aqui é um pouco diferente. Esse daqui que é o motor, esse aqui que é o coração do carro? Olha que interessante. O motor mesmo de um carro elétrico, ele é compacto. Então ele é o que está localizado mais abaixo. Aqui por cima você tem toda a parte de gestão de energia do motor e da bateria, né? Aqui você vê componentes que lembram alguma coisa de motor por causa desses tubos, mas a função é completamente diferente. Aqui eu tenho um sistema de refrigeração do meu motor elétrico. Só isso, no mais, não tem nada parecido com um carro convencional. Inclusive a parte de manutenção. A gente não tem mais a troca de óleo, não tem a troca de velas, trocas de correias, aquela manutenção comum, de rotineira para quem tem um veículo a combustão, a gente não tem nada disso no motor elétrico. Esse carro aqui, ele tem uma parte elétrica que eu já estou vendo aqui, igual um carro convencional, mas eu já identifico aqui que tem mais componentes elétricos do que até um carro comum. Ele pode passar na água, Boa pergunta. Na chuva, por exemplo. Assim como até os smartphones de hoje têm determinado tipo de proteção, um carro elétrico não é diferente, porém ainda é mais protegido, porque tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse carro, na hora que estou fazendo os testes, ele é submergido num determinado nível, né? Uhum. Ele passa por baterias de teste, até mesmo no momento da recarga, onde eu estou com esse plug, você pode jogar água aqui, é tudo protegido. E isso era uma dúvida que eu tinha, porque se o carro ele é elétrico, se eu deixar ar-condicionado, lâmpada interna ligada, os faróis, todos os equipamentos ligados, então ele não consome a energia que é voltada para movimentar o veículo, ele só vai utilizar essa bateria aqui interna para atender os equipamentos internos do carro. Exatamente, ele vai consumir essa bateria, mas uma das vantagens do carro elétrico é que o carro elétrico ele é mais do que um carro. Né? Ele é um equipamento inteligente, ele tem um gerenciamento disso. Então não adianta você querer deixar as coisas ligadas que ele vai desabilitar isso automaticamente. Na hora que ele percebe que vai chegar no nível crítico, ele mesmo vai proteger para não acontecer uma não ligar o motor, por exemplo. Né? Olha, o ADG, ele é o mecânico que cuidou por um bom tempo, né, ADG, do meu carro. Eu tinha um Palio 97 e eu confesso que ele sofreu um pouco nas subidas. E, ADG, esse carro aqui, elétrico, ele tem algum impacto? Pegar uma subida muito íngreme, ele sofre ou ele tira de letra?
subida para o carro elétrico é o que ele prefere. Ele vai subir tranquilamente. E agora também fiquei curioso, porque a gente está aqui consumindo energia elétrica no lugar de combustível. Combustível a gente sabe o preço, né, no posto de gasolina. Mas e aqui? Compensa mais? Qual é a relação do consumo desse carro aqui? Compensa mais, assim, o elétrico ou o combustível? Vamos fazer um comparativo aqui entre os dois. Custo do quilômetro rodado desse carro elétrico, quando a gente fala somente de consumo, né, de eletricidade, comparando com o carro a combustão, é em torno de 11 a 12 centavos o quilômetro rodado. Já um motor muito econômico, vamos pegar, por exemplo, aquele carro que eu te vendia lá, o Up, que é muito econômico, ele vai custar 3 vezes mais caro. Isso porque o seu carro é muito econômico. Nos carros convencionais, na maioria dos carros que tem aí à venda, custa 1/5 do valor para você abastecer o carro com combustível. Ó, na realidade, de quem utiliza ali um notebook no seu dia a dia, fica sempre conectando o carregador, tirando o carregador, isso acaba estragando e até, tipo, terminando a vida útil da bateria. Isso acontece aqui no carro? Qual que é a vida útil da bateria de um carro? A vida útil dessas baterias, eu digo para você que parece que não tem ainda uma resposta final. Existem estimativas, porque o carro elétrico ainda é atual, então ainda tem carros aí da primeira geração que estão funcionando, assim como tem carros que já pararam de funcionar. Mas o que acontece? Vai variar de carro para carro, mas uma das coisas que é muito importante no carro elétrico e difere do seu computador, até mesmo de um smartphone, é que não é o ser humano gerenciando isso. Aqui existe todo um sistema inteligente que vai permitir com que a descarga seja feita de uma maneira gradual e na hora de fazer essa recarga também existe um gerenciamento. Então não vai entrar aqui a tensão de qualquer maneira, existe todo um controle para que seja feita a recarga dessa bateria de uma maneira inteligente, refrigerada, sem deixar ultrapassar os limites. A DG, agora estou entendido de carro elétrico, você me apresentou tudo. Já dei um passeio com você aqui no bairro, mas eu quero ter essa experiência agora de dar uma voltinha nesse carro aí. Exatamente. Às vezes o pessoal vem em casa, acha uma coisa, anda de passageiro, acha outra, mas olha, experiência de verdade só dirigindo. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uau. Vai lá e dá uma voltinha. Vocês fiquem aí no estúdio porque agora chegou a minha vez de experimentar um carro elétrico. Por favor. Até o próximo Entretec, hein? Eu não sei nem ligar agora o carro, né?